Bem-vindo ao meu canal apaixonado por animes. Eu sou Rodrigo e vamos falar de um desenho que foi a maior febre nos anos 90, sim, os fabulosos X-Men. Vamos fazer um resumo. Do 1 ao 2 capítulo vamos abordar se a Tempestade vai ou não se tornar a deusa do trovão, tudo isso e muito mais. Antes de falar sobre este assunto, já deixa aquele like. Inscreva-se no canal e nos ajudem a chegar nos 500 inscritos, e lembrando, este canal ainda não é monetizado, nos ajudem com um Pix em qualquer valor e muito difícil fazer estes vídeos. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Penso que seria mais sistemático se eu dividisse esta análise em tópicos, ok? Para o público inicialmente leal, parece que a Marvel está finalmente percebendo que os fãs não estão vendo e o que querem: lealdade. Não queremos ver uma adaptação que mude completamente os personagens que amamos e estamos acostumados a ler nos quadrinhos. É isso que queremos ver. Como eles estão? Quão difícil é isso? Todos nós sabemos o quão especial é fazer as coisas do jeito que queremos, e muitas pessoas conhecem os X-Men por causa das adaptações animadas dos quadrinhos X-Men dos anos 1990. De todos os trabalhos fora dos quadrinhos, a história não é como a nossa. Recebo esse tipo de quadrinhos que as pessoas dizem que gostam de ler Marvel com chama, mas o dilema é muito parecido com aquele em que você já conhece o enredo ótimo. Tudo é baseado em Q. Então parece que você está vendo os mesmos personagens que vê em G. Isso é importante e ajuda na análise, sim? Por exemplo, não é o mesmo que não ter escolha um personagem, mude tudo e crie uma história 2097 aleatória baseada inteiramente em quadrinhos. E histórias em quadrinhos, posso falar sobre esse grupo, eu sou muito bom aqui. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o mistério do episódio desta semana, ele já está postado aqui. A animação. Como falei, esse anime é uma continuação direta dos animes dos anos 90 e eles insistem em mexer com a nossa nostalgia. Sim, eles responderam. Mesma abertura, mesmo final. Não, sou criança, sou adulto, mas gosto sempre de ver a chaleira já cortando cebola nos buracos. Tenho certeza de que existem muitos. Há uma animação desenhada para você ver muitos cenários. São projetados à medida que são criados. Você sabe, antigamente, você tinha que passar por um ambiente de design antigo e ao mesmo tempo introduzir tecnologia moderna no modelo 3D do personagem. E tudo era lindo e tudo era perfeito. Você vê, fora do palco somos algo especial. Surpreendentemente, vi alguém falar algo ruim sobre esse anime, e embora essa seja a sua opinião, acho melhor evitá-lo. Uma animação bem feita confere muita energia e fluidez à ação. Não tenho nada de ruim a dizer sobre esse cara, não é nada de especial. Na minha época ninguém rejeitava um garoto como eu, todos irão elogiá-lo, mas não sei o que aconteceu com alguns funcionários do governo hoje. Agora mesmo, pessoal, estamos nos divertindo. Eleva tem apenas 4 faces no jogo, um é branco, um é marrom, um é preto e o outro é asiático. Você vê os polígonos? Mostra o rosto do jogador e o rosto de todos os outros na época. O mundo olhou para isso e disse: oh meu Deus, isso mesmo, eu realmente quero vê-lo me bater. O desafio acabou. Hoje temos um desafio chamado Casca Grossa. Acho que as pessoas estão se renovando. Existem mais quadrinhos para assistir. O fato é que você discorda do meu ponto de vista. Por favor, deixe-me um comentário na grade de comentários. Não na grade de comentários, mas calma. Correto, Manchas Solares. Acho que seria muito interessante se alguém abrisse uma nova série Manchas Solares Mutantes Brasileiras. Sunspot é provavelmente o quadrinho brasileiro mais relevante. Tudo é apresentado de uma forma muito semelhante ao que você lê. Foi no primeiro episódio da série. Os anos 90 são jovens de fora que não conhecem gente, pessoas ou especialistas o que é um herói. Esta é a realidade das mutações. Você sabe? Por favor, diga a ele para que possamos entender. Eu gostaria que houvesse mais Manchas Solares. Ele é bem diferente dos quadrinhos dessa foto, por isso foi destacado para mostrar mais de suas origens. Roberto Reisso só mostra o quão rico ele realmente é nos quadrinhos. Ao financiar a equipe dos X-Men, ele já ajudou a financiar os Vingadores no momento em que comprou o Irmã. Na verdade, Roberto comprou a ideia da Advanced Mechanics, a maior organização de ciência criminal da Marvel. Esse maluco é rico e por isso muito importante para a Marvel. Ele é como um pequeno pilar. A origem dos Manchas Solares nos quadrinhos de março é que eles vivenciam o racismo em um jogo de futebol e acabam usando seus poderes no meio do campo. Se explodir para a direita, vira Berserk, certo? Acho que é original. Isso leva a um elemento muito importante da história brasileira, a luta dos negros para jogarem no futebol profissional.
Alguns times não aceitam jogadores negros e o racismo é muito forte, então até hoje só sabemos o que aconteceu com Vinícius Júnior. Embora exista na Europa, é um exemplo ultrapassado no futebol brasileiro porque faz parte da nossa história, portanto, é uma origem muito interessante que as manchas solares sempre se perdem nas adaptações das manchas solares, inclusive. Sempre que se adaptam à vida real como Novos Mutantes e Dias de um Futuro Esquecido, eles fazem atores brancos atuarem e fazem atores brancos atuarem um personagem que sofre racismo desde o início, assim como sua primeira aparição. Então vamos ver se eles são mais importantes no design. No final queria que houvesse apenas um episódio de Ciclope para me consertar. Esse é o primeiro episódio de Shen 97. Essa é a melhor adaptação de Ciclope de todos os tempos. Vocês prestem atenção no que estou tentando dizer, vá em frente. Este é o Ciclope, esqueça todas as pessoas civilizadas, este é o Ciclope, então ele escorrega. Vejo muito sol viril aqui nos meus olhos, como eu realmente pareço. Veja isso, impressionante, líder Berep Ciclopse. Tudo eu sempre quis ver, ele tinha tudo desde o começo. Para quem lê quadrinhos, quanto custa a adaptação? Você sabia que Capitão América e Ciclope estão próximos um do outro quando se trata de liderança? Ambos são líderes e são conhecidos por sua liderança? Sem mencionar a cena de luta onde Scott mostra suas habilidades em artes marciais, ele mostra muita flexibilidade em suas habilidades de relações públicas, usando sua série para cruzar ambientes que você conhece, usando Gusto Optics para atrair jogadores de equipe e muito mais. Eles nem precisaram salvar o Ciclope porque, como eu disse, qualquer um que tenha visto as evoluções dos X-Men e qualquer um que tenha visto os filmes dos X-Men não faria isso. Eles foram corajosos o suficiente para pousar por conta própria em um Ciclope saído dos quadrinhos escoceses. Não faça isso, eu entendo, Scott é humano. Eles são um dos mais adeptos dos poderes mutantes porque seus poderes estão fora de controle. Ele sabe controlar a tela, saber criar habilidades de movimentação para atacar, saber fazer explosões atingirem vários lugares e atingir simultaneamente cerca de 10 rostos com um só tiro, calculando onde as explosões irão ocorrer. Isso mostra que ele é muito habilidoso. A única coisa decepcionante é a recuperação, certo? Assim como você vê nos quadrinhos, mas acho que você verá mais disso. Acho que é uma cena do Ciclope, beleza, foi bom porque percebi que faltava um personagem e queria mostrar como era esse personagem. Amigos, todos nós conhecemos perguntas sobre o Ciclope. Ele é um mutante com poderes óticos, explosão ótica, mas isso não é tudo. Veja, é como você. Por favor, me diga que Batman é simplesmente rico. O homem do Batman é um detetive estrategista rico e inexplorado e atualmente está sendo explorado nos filmes do Batman. De qualquer forma, vou te dar isso. Alguns personagens precisam ser explorados com base em tudo que entendemos sobre o personagem como um todo. Como o personagem foi criado, e acho que estamos caminhando para o ponto certo. Ciclope Magneto do jeito certo nos quadrinhos. Magneto já faz parte dos X-Men, já faz um ano, não está tudo bem? Ele é um dos mocinhos. Ele não é mais um vilão. Isso não significa que ele não mata mais, significa apenas que ele decidiu ficar do lado daqueles que realmente estão lutando pela sobrevivência dos mutantes que ele segue. Louco, mas lindo, certo? Agora que Xavier chega, Ciclope assume, então temos mais controle. Há muito menos comando e controle na Hall Comics. Porque Scott mata, ao contrário de Xavier, mas o faz com a inteligência de ter um ex. O ex é uma equipe especial que faz o trabalho sujo dos mutantes, como o Esquadrão Suicida. Sim? A equipe de ex-RP da Força deve pedir a Magneto para se juntar ao Ciclope, e Ciclope concorda em liderá-los, ajoelhando-se diante dele e percebendo que Ciclope assumiu o controle e que Magneto é a mão do Ciclope. Pintura, eles seguiram caminhos separados. O testamento de Xavier sai da mansão Fortune e os X-Men percebem que a melhor maneira de derrotar Magneto é apelar ao seu senso de honra. Eu sei que quando eu morrer, Magneto tentará fazer as coisas do meu jeito. Xavier, por respeito à memória e ao legado, são amigos e se respeitam. Claro, mesmo que Magneto seja um homem louco, ele é um homem nobre e a conta finalmente resolvida de Magneto continua. A opressão continua a oprimir as pessoas. Como de costume, desta vez ele não disse mais do que palavras e foi repreendido, apenas pela sua arrogância,
mas não cometeu homicídio e brincou com as normas do direito humano, escapando impune dos seus crimes contra a humanidade. Interessante uma pessoa que permitiu que a nação mutante que ele criou, Genos, se juntasse às Nações Unidas. Então Magneto realmente joga o jogo. Convivência. Xavier entende que Joshua quer que o mundo o aceite na ONU, por isso querem viver juntos, mas isso não vai acontecer mais porque o genocídio humano é uma solução muito madura. No segundo episódio, com um bom diálogo, discutimos alguns pontos positivos. Acho que é uma imagem muito boa que combina com nós dois. Achei que estava bem escrito, o diálogo roteirizado é legal e legal. E adoro a forma como o enredo magnético se desenrola. Um exemplo de incorporação de elementos retirados dos quadrinhos é a relação entre Vampira e Magneto. Eles tiveram um caso por um tempo, mas durante esse tempo Vampira se casou com Gambit. Bem, Serelli tem 2 deles. Aqui está o que torna um triângulo amoroso um inferno. Gambit estava até começando a entender o que estava acontecendo. Que são Gambit e os X-Men? Sucesso de bilheteria é sucesso de bilheteria, mas tem sucessos de crítica, é o dia a dia, é um drama, é um triângulo amoroso. Não tem como você não gostar, a vida de todo mundo é assim, mas a verdadeira tempestade, Aurora, é diferente. Artista. Eles são muito cuidadosos ao usar seus poderes. A razão pela qual é chamada de ameaça de nível ômega é porque ele é na verdade um mutante de nível ômega, o que o torna muito perigoso entre os milhões de pessoas que não são o 20º ômega. Dá uma ideia de sua posição na aula de animação. Sim, é um nome muito bom. R-Storm tem sido muito forte nos quadrinhos dos últimos anos. O direito do Mutant Level Homens de viver à altura do título como ele realmente deseja. Para justificar o título, percebi que a história em quadrinhos é sobre ele encontrando todas as suas forças. Quando a tempestade fica mais forte, ele tem poderes, mas por outro lado os perde. Nos quadrinhos também sai do time. A diferença é que nos quadrinhos é uma tempestade. Quem tirou a foto que Xavier tirou no episódio final da série original? 90. Ele não teve forças para deixar o time, e foi Loki quem lhe ofereceu forças novamente. Observe que o bloqueio foi alterado. Ela era a deusa do trovão, mas no final da história ela não foi aceita. Mas lembre-se que a Disney detém os direitos de todos os cabelos da Marvel e do Thor. O universo X 97 poderia aparecer os quadrinhos clássicos do motoqueiro fantasma do Homem-Aranha. Sim? Quem se lembra? Essa fase de tempestade tem um enredo muito interessante que aplica o tipo tempestade mesmo que você não tenha forças para lutar. Algumas feras são 2 supergênios mutantes que enfrentam a Escócia pela liderança, mas as feras claramente não sabem, tem muito o que fazer, certo? Vamos torcer quando Forge aparecer, veremos o que os designers escolherão para o futuro de Storm. Mas pessoal, digo isso porque, conforme está escrito no relacionamento de Magneto com Jean, ele é maduro. Falei com Jean e ele era uma pessoa muito gentil. A tempestade está tão forte. Jean Grey. Ok, vi a análise do trailer aqui no canal. Já fizemos Jackman 97. Eu sei que só existem 2 opções para o seu bebê nascer lá: Raquel Summers ou Nathan. Então deixe eu explicar nesta análise. A mãe de Nathan não é Jean, não é Madeleine Pry, não é um clone de Jean Grey criado por Evil, um supergeneticista e um dos maiores vilões mutantes dos quadrinhos. Isso acontece depois que Jean e Scott morrem. Não sei, ela é Jean, clone de Sinistra. Ele planejou tudo porque estudou a combinação genética dos genes de Scott e dos genes de Jane. Para Madeline, Pry é a sua própria mutação, os mesmos genes, certo? Portanto, essa combinação criará Mega, um poderoso mutante mais forte que Apocalipse. Também sabemos que Scott Tina está apaixonado por um clone de sua ex-mulher morta e do maligno que ele plantou. Segundo Mline, ela precisa manter Scott longe dos X-Men e viver longe de tudo que não seja Jean. A senhora Jean está batendo na porta. Confira a bomba twist plate no final do segundo episódio. Eu acho ótimo. Percebi que a série precisava fazer um loop de medalhas enquanto J ainda estava vivo porque as pessoas são 10 vezes mais dramáticas. Eu acho que é melhor. Scott acabou de ter um filho com um clone de sua esposa e sua esposa acabou de bater na porta. É isso, gosto da textura dramática dos quadrinhos, convencida de que eram tantos homens que um acidente seria substituído por outro. Dinha fugiu da beldade com os demais. Se o maligno pensou que seu filho não seria muito forte, isso não aconteceu. Por que isso é assim? Pessoal, seus poderes foram afetados diversas vezes pelo tecnovírus orgânico do Future C, impedindo de usar seus poderes por conta própria.
inclusive com o Sultão de Perak, um dos seres mais poderosos do universo desde a Guerra Secreta de 2015. Estas são as pessoas que dizem que quando tudo finalmente acabar, poderemos reconstruir um universo maior e potencialmente maior que o de Cable. Nate Grey é uma dessas opções, então Nate Grey é uma dessas opções. Summer é Cabo, mas como não possui um tecnovírus orgânico, é apenas um deus mutante, e os únicos mutantes que se aproximam dele são a Legião. Legion, filho de Xavier, quer que tudo mude a realidade, exceto derrotar toda a raça mutante. Seus poderes psionicos são os mesmos poderes divinos que trouxeram Nate Grey para Galactus, dando-nos a ideia de que esse garoto será muito competitivo e seu lado maligno será claramente revelado neste desfile. Há mais a dizer sobre esses 2 episódios de Shen 97 e também quero falar sobre a opinião de Wolverine sobre a vida de Xavier. Mostraremos mais vídeos agora. Inscreva-se em nosso canal, deixa aquele like e até a próxima aventura, meus otaku. Fui!